Sétima questão, tá? É uma questão que a gente tem que analisar com muito cuidado, se ligar muito nos detalhes, porque é fundamental que a gente a interprete de uma maneira muito correta, muito tranquila, para a gente poder ter sucesso, tá? No nosso raciocínio e chegar na resposta certa. Então vamos devagar. Ó. Há uma solução 1, essa aqui, aquosa saturada de dicromato de potássio, de cor laranja, é adicionado água pura até dobrar o seu volume, mantendo-se a temperatura constante. A seguir, são adicionados cristais de dicromato sob agitação constante, até que ocorra o aparecimento de um precipitado de dicromato de potássio, obtendo-se a solução 2, conforme esquematizado no desenho abaixo. Aí tem o desenho, depois a gente analisa, continua o enunciado. Considerando as concentrações de dicromato nessas soluções, pode-se afirmar que, e aí vem as 4 alternativas que você vai ter que escolher uma. Então, antes da gente chamar, tá, o nosso apoio, primeiro, é uma questão de solubilidade, é uma questão de concentração, soluto e solvente. Então vamos analisar o que foi dado aqui para a gente poder começar o raciocínio. Então, primeiro, eu acho importante, tá, a análise da solução 1, que a partir dela ele dobra o volume de solvente. Então, a solução 1, comparada à solução 2, a solução 2 tem o dobro de solvente da solução 1. Com isso, o que ele fez? Ele começou a adicionar nessa solução intermediária, que ele dobrou o volume, ele começou a adicionar o soluto de cromato até que se formasse o precipitado. Então a gente aí tem duas possibilidades. Primeira, nós já falamos, comparando solução 1 e 2, a solução 2 tem o dobro do volume de solvente. Se aqui tinha 1 litro, aqui vai ter 2. As duas soluções são saturadas. Pô, professor, como é que você chegou a essa conclusão? Porque eu tinha uma solução saturada aqui, aquosa. O cara dobrou o volume e após dobrar o volume ele começou a adicionar mais soluto na mesma temperatura até que precipitasse. Então repara que quando a gente fala em solução saturada, a gente está falando numa solução que não admite mais adição de soluto na mesma temperatura. Se precipitou na mesma temperatura, com o mesmo soluto, é porque eu saturei também esta solução. Então olha que legal, eu dobrei o volume do solvente, água, do 1 para o 2. Como saturou aqui, eu também dobrei o volume do soluto, porque as duas soluções são soluções saturadas. Então a concentração aqui e aqui, obrigatoriamente tem que ser a mesma. E a gente vai ver isso no decorrer da nossa avaliação. Tranquilo? Eu vou chamar o nosso apoio para a gente continuar o nosso raciocínio. Só um minuto. Está aí a nossa análise. E a gente vai analisar, ó, ele quer afirmar que, então ele quer a correta. Então a gente vai analisar cada item desse. O número 1, a concentração na solução 1 é o dobro da concentração na solução 2. Eu coloco que é falsa. Vamos ler primeiro, depois a gente explica. As duas soluções estão saturadas, nós vimos isso agora. Ou seja, contém o máximo permitido de soluto dissolvido. Por esse motivo, apresentam a mesma concentração. Isso está se referindo, tá, a duas soluções com o mesmo soluto, a mesma temperatura, sendo as duas saturadas. Quando o cara dobrou a quantidade de solvente, ele também obrigatoriamente tem que dobrar a quantidade de soluto, o mesmo soluto, na mesma temperatura, para poder ter duas soluções saturadas. Então a concentração é a mesma.
E lá no final eu vou mostrar isso através de exemplos, né? Então a gente, inclusive, já viu uma questão parecida com essa, que o cara perguntava se você, dobrando o volume da solução, você varia, né, a concentração. Claro que não. Porque quando a gente fala em solução, está subtendido soluto e solvente. Se você multiplica tanto a quantidade de soluto quanto a quantidade de solvente pelo mesmo valor, a concentração se mantém constante. E é o que aconteceu aqui. Em etapas, mas foi o que aconteceu. Primeiro ele dobrou o volume de solvente, depois ele adicionou soluto até saturar a nova solução. Resumindo, ele dobrou, vamos supor, né? Ele dobrou a quantidade de soluto, de solvente, e também obrigatoriamente dobrou a quantidade de soluto para que você obtivesse, ou melhor, para que ele obtivesse uma segunda solução do mesmo soluto, na mesma temperatura, também saturada. Ficou claro, né? Letra B eu também digo que é falsa. Vamos ver? O precipitado é solubilizado quando se misturam as soluções 1 e 2. Claro que não. Se essa é saturada e essa é saturada, se eu misturar, eu vou ter uma solução 3 que também já está prontamente saturada. Então, esse carinha aqui vai continuar como precipitado. Então, eu coloco aqui não, porque, como dito acima, as duas soluções sendo saturadas não admitem adição de mais soluto. Esse precipitado vai morrer como precipitado. A letra C, eu também falo que é falsa. Vamos lá? A tonalidade laranja da solução 1 é mais intensa que a tonalidade laranja da solução 2. E é falsa por quê? Se as concentrações são iguais, são as mesmas, tá? Você tem a mesma intensidade de cor, já que o dicromato ele é laranja. Então a intensidade laranja da solução 1 é igual à intensidade laranja da solução 2, porque as concentrações são idênticas. Então eu coloco falsa. Tanto a solução 1 quanto a solução 2 são saturadas com o mesmo componente. Por isso, a tonalidade das soluções é a mesma. Se as duas são saturadas com o mesmo componente, na mesma temperatura, na mesma concentração, a intensidade é a mesma. Então a única correta está aqui, a letra D, e é o que eu já expliquei, só que agora eu dou exemplos numéricos. Então está aqui, vamos analisar tudo de novo. Solução 1, saturada. Vamos supor que eu tenha 20 gramas de dicromato em 1 litro de água. Calculando a concentração comum, gramas por litro, 20 sobre 1 dá 20 gramas por litro, é a concentração da solução 1. O carinha dobrou o volume com água, então ele manteve a mesma massa, quantidade de soluto, 20 gramas, porém o volume, dobrou, 2 litros. Só que ele não parou. A essa solução, ele adicionou soluto de cromato até que precipitasse. Então ele transformou de novo, ele conseguiu chegar a uma solução 2 também saturada na mesma temperatura com o mesmo soluto. Só que se aqui é 20 gramas em 1 litro, para que haja solubilidade, para que atinja a saturação naquela temperatura, determinada temperatura, se atingiu a saturação aqui, e se ele dobrou o volume, obrigatoriamente ele dobrou também a quantidade de soluto. Então, nota, dobrou a quantidade de soluto, dobrou a quantidade de solvente. Pô, se concentração é soluto sobre solução, tá vendo aqui? Lembra que a aditividade é descartável, né? Então, se eu tenho aqui, 20 gramas passou para 40, 1 litro de solução passou para 2 litros. 20 sobre 1, 20 gramas por litro. 40 sobre 2, 20 gramas por litro. A concentração é a mesma, coisa que a gente já tinha determinado lá em cima. Então, a única coisa certa é essa, letra D. A concentração da solução 1
é igual à concentração da solução 2. Então, repara que é uma, como eu falei antes, tá? É uma questão capciosa, que a gente tem que ter muito cuidado nos detalhes para a gente resolver com a máxima tranquilidade, tá? E usando toda a base que a gente adquiriu no decorrer de todas as nossas aulas. Nota que ele fala em concentração, ele fala em saturação, ele fala em solubilidade, temperatura constante. Isso é fundamental, isso tem que ter base. Não é qualquer um que chega aqui e resolve uma questão dessa. E para encerrar, é uma questão que se cai no Enem, gente boa, tu não pode perder esse tempo todo. É uma questão que você tem que deixar de lado. Tem tempo? Faz. Não tem tempo? Não faça. Porque para você resolver uma questão dessa, você vai perder questões mais fáceis. E aí a correção da prova do Enem não admite isso. Ela acha que você colou. Se você errar fácil e acertar difícil, o cara vai falar, opa, esse cara chutou. E se chutou, a nota dele vai ser menor do que o cara que acertou a mesma questão. Então, cuidado com isso, que é fundamental. Tranquilo? Gente, até a próxima. Grande questão. Fantástica, fantástica a nossa análise. E eu acho que é uma questão que requer base, fundamentos, para a gente poder resolver e chegar no resultado. Valeu e até a próxima.